A paz do Senhor Jesus Cristo, me chamo Leonardo, sirvo como diácono na Igreja Encontro com Deus, Valo Velho. Estou aqui para gravar mais um vídeo para o canal Bíblia no Carro. Então vamos conosco aqui nessa palavra aqui, que fica em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 4. Vamos falar aqui, vamos meditar na história de um rei chamado Uzias, um rei a qual o Senhor prosperou, cuidou, guardou, mas infelizmente acabou se esquecendo de tudo quanto Deus havia feito sobre a vida dele. Então vamos para a palavra do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 4. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai, porque deu-se a buscar a Deus no dia de Zacarias, entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Hoje estaremos falando acerca desse rei Uzias, um rei a qual a palavra do Senhor diz que começou a reinar muito novo ainda. Uzias começa a reinar com 16 anos. A palavra do Senhor diz que o seu pai falece e agora com 16 anos Uzias começa a reinar sobre o povo de Israel. E a palavra do Senhor diz que Uzias, ele começa a seguir os caminhos certinhos do Senhor. Ele começa a caminhar, a fazer uma trajetória abençoada na presença de Deus. Ele como rei, ele começa caminhando com Deus, ele começa a prosperar em tudo quanto ele colocava a mão. A palavra do Senhor diz que através dele foi criado armas para guerras, foi criado um exército poderoso. A palavra do Senhor diz que Uzias era amigo da terra, porque onde Uzias plantava, onde Uzias colocava a mão referente à terra, aquilo vingava, aquilo crescia na presença de Deus, crescia na presença do seu reinado. Uzias é o exemplo do homem que, quando ele está firmado com Deus, Deus começa a recompensar ele, mesmo sem ele merecer nada. Porque isso é algo interessante para a minha vida e para a sua vida. Isso é algo interessante para nós. Deus, ele não precisa de nada nosso. Ele não precisa de nada. Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa do nosso esforço, Deus não precisa da nossa força, Deus não precisa da nossa fé, Deus não precisa de nada que nós temos para Ele, Deus não precisa de nada. Porém, Deus, Ele deseja de mim, de você, intimidade, amizade, amor, graça. E o que eu acho interessante aqui na vida de Uzias é que fala assim, ó, porque se deu a buscar a Deus, entendido nos dias de Zacarias, entendido nas visões, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Você vê que Deus não prospera ele, por exemplo assim, Deus não prospera ele porque ele quer buscar o Senhor, não. Deus não usa de troca, por exemplo assim, você faz e eu te dou, não é isso. Mas enquanto Uzias buscava ao Senhor, Deus prosperava ele. E Deus quer fazer isso conosco. O desejo de Deus é prosperar o seu povo, é abençoar o seu povo, é guardar o seu povo. Mas muitas das vezes nós observamos dentro da nossa história, da história de outras pessoas, que muitas das vezes Deus, ele é obrigado, de maneira assim, obrigado, esse modo de falar, né? Deus, ele deseja abençoar, mas ele acha, muitas das vezes ele aperta o povo dele, ele tira algumas coisas, ele fecha algumas portas, porque ele quer de nós a intimidade. Ele quer de nós amizade, não, irmão? Não é como eu, assim, eu posso querer algo de você e eu ir pra cima, abraçar, beijar. Deus não é assim, porque Deus não precisa de nada nosso. Mas um homem ou uma mulher que busca ao Senhor, Deus tem prazer em prosperar, em abençoar, em guardar essa pessoa. Então no começo dessa semana já estou gravando esse vídeo acerca de Uzias, um rei que Deus prosperou ele enquanto esse rei buscava Deus. O rei buscava, o rei clamava, o rei orava, o rei tinha intimidade com Deus. E enquanto o rei fazia a obra de Deus e buscava o Senhor, Deus prosperava esse rei. Isso é maravilhoso para a nossa vida. Isso é um ensino que faz com que nós meditemos acerca daquilo que Deus espera de nós. Porque Deus, meu irmão, minha irmã, Deus, ele espera algo de nós. Ele espera amor, ele espera fidelidade, ele espera companheirismo, ele espera paciência, ele espera que nós
clamemos o nome dele, ele espera que nós confiemos nele, ele espera que nós façamos, que nós busquemos ele por tudo quanto ele já tem feito por nós. Porque, irmão, se Deus não quisesse dar nada para nós, o que ele já deu na cruz do Calvário foi demais, foi muito, foi coisas que nós não merecíamos. E Deus, ele agora começa a prosperar o rei Uzias. Mas a palavra do Senhor diz, Deus ajudou Uzias contra os filisteus. Os amonitas, que eram inimigos de Israel, agora presenteiam Uzias. Uzias edificou torres em Jerusalém, à porta da esquina. Também edificou torres no deserto, cavou muitos poços, que tinha muito gado nos vales, nas campinas. Tinha também Uzias um exército de homens destros. Irmão, Uzias foi um homem muito abençoado por Deus. Muito abençoado por Deus, muito fortificado nas coisas de Deus. Porém, meu irmão, a palavra do Senhor vai mostrando que ao decorrer de muitos anos, ao decorrer de muito tempo na presença de Deus, no finalzinho do versículo 15, também fez em Jerusalém máquinas da invenção de guerreiros que estiveram nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. E voou sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou muito forte. Uzias alcança uma força, Uzias alcança algo que não poderia ter vindo só do seu esforço humano, mas veio de Deus. Veio da graça, veio da misericórdia, veio do poder de Deus. Só que agora Uzias, ele começa a confundir as coisas. Uzias, por ser um homem abençoado, um homem fortificado, um homem forte, um homem poderoso, um rei poderoso dentro de Israel, Uzias começa agora a se confundir. Uzias foi um grande rei de Judá, foi um grande rei de Jerusalém, mas agora Uzias começa a confundir as coisas. E aí, no versículo 16 começa o problema com Uzias, porque ele fala aqui, mas havendo-se fortificado, exaltou o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O altar do incenso não era um trabalho para rei, não era um trabalho para qualquer pessoa, não. Tinham sacerdotes especificados para esse tipo de trabalho, que era entrar no templo do Senhor e oferecer incenso para Deus. Mas Uzias, observando tudo quanto Deus havia lhe dado, Uzias observando tudo quanto Deus havia dado para ele, havia abençoado ele, agora o coração de Uzias começa a pensar assim: tudo que eu tenho fui eu que fiz, fui eu que procurei, fui eu que conquistei. Irmão, cuidado que se você tem um emprego abençoado, se você tem uma família abençoada, se você tem uma casa abençoada, se você tem, louvado seja Deus, um chamado abençoado, chamado de pastor, de obreiro, de diácono, não sei, não importa. Irmão, se você é um canal de bênção na vida de outra pessoa, não se esqueça, quem fez foi Deus, é Ele quem faz, é Ele que abençoa, é Ele que guarda, é Ele que protege. Irmão, nada é nós, isso não é nós, isso é tudo dele, para ele, por ele são todas as coisas. Mas Uzias agora deixa com que o orgulho de tudo quanto Deus havia lhe dado entrasse no seu coração e criasse uma raiz, a ponto de ele pensar que tudo quanto ele tinha foi ele que conquistou, porque ele era bom. E agora Uzias, ele entra dentro do templo e começa a oferecer incenso. Naquela época o rei usava coroa, naquela época o rei usava manto, naquela época o rei usava anel. Uzias agora entra dentro do templo com incenso na mão, oferecendo incenso. Uzias agora imagina que, eu sou rei, eu sou forte, eu sou poderoso, eu sou grande, eu sou forte, e agora eu posso fazer o que eu quiser. Então ele entra no templo e confunde as coisas. Irmão, não atropele o seu chamado. Se você foi chamado para pastor, é pastor. Se foi chamado para diácono, é diácono. Se foi chamado para ajudar a obra na área financeira, é para ajudar a obra na área financeira. Quem dá muito dízimo não tem que mandar na igreja. Quem dá pouco dízimo não tem que mandar na igreja. Quem
quem é pastor não tem que atropelar o chamado de outra pessoa, não, meu irmão. Cada um foi chamado segundo o propósito que Deus lhe propôs no coração. Uzias não foi chamado para sacerdote, Uzias foi chamado para rei. Já era uma grande honra ser rei, mas agora Uzias deixa com que o orgulho entre no seu coração e faz com que ele se perca. E nós observamos que agora ele entra dentro do templo para oferecer, mas daqui a pouco Deus envia um sacerdote. Deus envia o sacerdote Azarias, entrou com mais 80 sacerdotes, e a palavra fala aqui, ó, varões valentes, entrou mais Azarias e mais 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filho de Arão, sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra da tua parte do Senhor Deus. Olha a profundidade. Os sacerdotes agora chegam em Uzias e falam assim: Uzias, você não foi chamado, não te compete entregar, não te compete oferecer incenso, não te compete isso. Uzias, você foi chamado para outra coisa, isso não vai ser para tua honra, isso não vai ser bom para você. E no lugar dele se arrepender, ele se irrita e fala, ó, no 19, 26, 19. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes. Agora, irmão, no lugar de coroa, no lugar onde tinha uma coroa na cabeça de Uzias, não tem mais coroa. O que tem agora é uma lepra. A testa tinha uma coroa, na testa tinha um lugar de honra para a vida de Uzias. Mas após a desobediência de Uzias apareceu uma lepra. Então fica com essa mensagem essa semana. Que Deus venha prosperar a tua semana, que Deus venha abençoar a tua semana, que Deus venha guardar a tua semana, que Deus venha, meu irmão, fazer com que onde você coloque a tua mão venha prosperar, venha crescer, venha ser ricamente abençoado. Mas cuidado, porque tudo quanto você conquistar esta semana e nas próximas, e nos próximos meses, e nos próximos anos, e nos anos anteriores, não foi porque eu e você é bom, bonito, forte, não é isso. É porque o nosso Deus achou graça em guardar, abençoar e nos proteger. Nós não podemos ser como Uzias. Uzias foi prosperado pelo Senhor, abençoado pelo Senhor, mas deixou o orgulho entrar no coração. Eu e você, em nome de Jesus Cristo, seremos prósperos na presença do Espírito Santo. Mas nós seremos próximos para que o nome do Senhor seja honrado, glorificado para todo sempre. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se inscreva no canal, dê o sininho, ative o sininho, dê um like. Eu peço que vocês façam crescer, envie para os seus amigos, envie para as suas amigas, envie para o homem e a mulher de Deus que precisa dessa mensagem, porque eu creio que em nome do teu Filho Jesus Cristo, Deus vai prosperar, abençoar a sua vida, guardar a sua família, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor Jesus.